Vamos começar rezando, como a gente sempre faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Então, nós tínhamos feito aquele resumo das coisas que Constantino chegou a fazer enquanto imperador romano. Nós vimos que ele indenizou os cristãos, tentou devolver os terrenos que tinham sido tomados deles, construiu basílicas, passou a pagar proventos para os membros do clero. E aí a gente terminou como que tendo a tentação de que o Constantino ele foi talvez uma pessoa muito boa para a igreja, etc. Mas a gente precisa dar uma equilibrada nessa visão que a gente tem do Constantino. Por que eu digo isso? Porque a maneira como Constantino conduziu as suas ações e conduziu a igreja, a tentativa dele de conduzir a igreja, acabou mostrando que, de fato, ele não manjava tanto de cristianismo quanto parecia num primeiro momento. O que nós vamos ter aí que fez com que Constantino realmente tomasse essa postura de interventor para cima da igreja? Foi o chamado arianismo. Nessa época, do século IV e até o século VI, mais ou menos, nós vamos ter a efervescência de muitas heresias dentro da igreja. Mas duas delas, nessa aula, nós vamos acabar conhecendo agora. Foram duas heresias que deram muito trabalho para a igreja logo depois que a perseguição terminou, que foi o arianismo e foi o donatismo. Então, essas duas heresias, elas deram muito trabalho para a igreja e elas levaram efetivamente à intervenção do imperador Constantino. Como é que se deu isso daí? Bom, primeiro vamos falar um pouco daquela que talvez seja a mais famosa e aquela que se espalhou por influência do próprio Constantino na igreja praticamente toda, que foi o arianismo. O arianismo, ele é uma heresia que basicamente nega a divindade do Filho. O presbítero Ário, ele não conseguia colocar na cabeça dele, não conseguia crer que Jesus, de fato, era filho de Deus, no sentido que nós católicos acreditamos, ou seja, de que ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Na verdade, Ário não conseguia acreditar na Trindade toda, porque se você nega o Filho, você tem que negar também a divindade do Espírito Santo. Então, ele negava tanto que Jesus fosse Deus, quanto que o Espírito Santo fosse Deus. Para nós cristãos, existe um Deus em três pessoas divinas. E se a gente for tentar explicar isso, nem a gente consegue compreender para explicar para os outros. A gente aceita isso como um dado revelado, como algo que, de fato, a igreja ela ensina que é assim, mas nós não conseguimos, de fato, penetrar nesse mistério. Então, Ário tinha, como todos nós temos, uma dificuldade muito grande de compreender essa questão da Trindade. E Ário, ele era, assim como grande parte do norte da África, influenciado pelo neoplatonismo. A Alexandria do Egito era a capital, digamos assim, da filosofia do neoplatonismo, que, na verdade, gerou duas heresias muito famosas nos tempos antigos. Se você pegar o Plotino, que foi um filósofo romano que viveu mais ou menos na mesma época que Jesus, ele foi o grande pensador do neoplatonismo dentro do mundo romano, e ele foi sucedido por uma escola neoplatônica lá em Alexandria, que tinha inclusive representantes dentro do cristianismo. Você tinha o próprio São Cipriano. São Cipriano, ele era um neoplatônico. São Cipriano de Cartago. Você tinha depois Clemente de Alexandria, que já foi um pensador cristão, mas também muito influenciado pelo neoplatonismo. Orígenes também seguia essa mesma tendência. Então, só para dizer para vocês que a corrente neoplatônica ela já era muito forte
em Alexandria, no tempo em que explodiu a heresia do arianismo. E o que nos interessa em termos de neoplatonismo aqui para explanar esse ponto? É que o neoplatonismo ele insistia muito na unidade de Deus. Então, o neoplatonismo ele é extremamente monoteísta. Tão monoteísta que é difícil você conciliar a filosofia neoplatônica com a doutrina católica da Trindade. Então, quem crescia influenciado por essa filosofia tinha muita dificuldade de compreender o dogma cristão nesse ponto. E parece que esse foi o caso do presbítero Ário. Ário, ele admitia tranquilamente, como dizem os evangelhos, como diz São João, que Jesus era o Logos, ou seja, ele era o argumento racional de Deus, ele era o verbo encarnado, ele era a sabedoria encarnada. Então, para ele, Ário, Jesus era o primogênito de toda criatura, que é uma expressão que ela é inclusive bíblica, né? Cristo é o primogênito de toda criatura, embora para nós católicos isso se refira não a Jesus todo, mas só à humanidade de Cristo. Então, para Ário, o que acontece é que o Pai, que é Deus, ele criou todas as coisas, e a primeira de todas as coisas que Deus criou foi o Filho. Mas, segundo Ário falava nos seus ensinamentos, houve um tempo em que Deus não era Pai. E aí o bispo Alexandre combateu Ário, mandou que Ário, então, se calasse com relação a esse tipo de afirmação, porque ele percebia que essa afirmação não era coerente com a fé católica. Uma coisa interessante é que as heresias, elas sempre elas contrariam uma crença cristã que, embora não tenha sido muitas vezes até aquele momento objeto de dogmatização, ela já faz parte do sensus fidei. O que é o sensus fidei? É uma expressão latina que a gente usa para falar do senso da fé. Então, embora nunca tivesse sido dogmatizado que Jesus era Deus, era muito claro para o cristão médio que Jesus, de fato, ele é Deus. Tanto assim que nós vimos, acho que 2 aulas atrás, nas cartas do governador Plínio ao imperador Adriano, ele falando justamente dos inquéritos, né, que ele conduzia junto aos cristãos, lá na região da Bitínia, e se fala claramente que os cristãos se reuniam para adorar Cristo como se Cristo fosse um Deus. E ele entrou numa disputa com o bispo. E o bispo mandou, como autoridade da igreja que ele se calasse. E Ário, então, não se calou. E aí vem uma outra característica muito interessante dos hereges. O herege, você acaba identificando ele não somente pela inconsistência dos argumentos, porque depois um concílio é reunido, juntam-se as cabeças pensantes da igreja, e com o auxílio do Espírito Santo resolvem aquela questão, e a questão morre, o debate morre ali. Não é só por isso que você reconhece o herege. Quando você vai ver a biografia de um herege, você sempre vai encontrar a marca distintiva da soberba nas atitudes desse herege. Então, o bispo Alexandre pediu que o seu presbítero se calasse. E ele tinha poder para isso, porque Ário era apenas um presbítero. Ário, mesmo diante desse pedido do seu bispo, ele não se calou. E aí nós vemos uma característica universal do herege, que é a soberba. O herege ele nunca reconhece quando ele tem que se submeter à autoridade. Ele sempre pega este pensamento dele e ele vai com aquilo até o fim, até as últimas consequências, mesmo que isso cause um dano muito grande à igreja, ele sempre segue nessa linha. Então, muito bem. O donatismo, então, ele foi condenado num concílio local e ele nunca chegou a ser objeto de um concílio ecumênico, nunca precisou a igreja toda se reunir para discorrer a questão, porque foi resolvido muito rápido, não tomou assim proporções tão grandes quanto foi o arianismo. O arianismo não. O arianismo ele precisou de um concílio ecumênico, até por conta da intervenção do imperador Constantino. Falei que nós vamos falar do Constantino mais cedo, né? Daqui a pouco ele vai entrar aqui nas nossas falas. Bom, ficou então essa confusão entre o presbítero Ário e o bispo Alexandre, lá em Alexandria.
Só que o presbiteruário, como eu falei, em vez de ele ficar calado e aceitar a repressão do bispo, ele começou a recolher apoios em outros lugares. O presbiteruário, ele era muito influente e aí formou-se uma grande divisão na igreja entre bispos que apoiavam Ário e bispos que apoiavam Alexandre. E isso começou a causar muita perturbação dentro do Império Romano. O mundo antigo, o mundo medieval, ele não tinha esse negócio que nós temos hoje na modernidade, de se a gente tem um herege, tem alguém que não concorda com a gente dentro do país, deixa assim, não tem problema não, a gente vai dando isso aí em banho-maria, um dia a coisa se resolve sozinha. Os antigos não pensavam assim. Se você tinha uma pessoa que não cria junto com você e se via a crença do outro como uma ameaça, você tentava vencer a pessoa na base do argumento, mostrar para ela que ela estava errada. Se você não conseguisse fazer isso da maneira, digamos assim, pelas palavras, você ia ter que fazer isso na base da porrada mesmo. Então, os arianos e os católicos, eles começaram a ter discussões em várias partes do Império. E quando essas discussões elas não se resolviam na base da conversa, o pessoal ia para a base da porrada. Então era a gente pegando e batendo nos bispos, batendo nos padres, botando fogo. Quem era católico botava fogo na igreja de quem era ariano. Quem era ariano botava fogo na igreja de quem era católico. Os arianos começaram a batizar as pessoas loucamente, os católicos começaram a batizar as pessoas loucamente, às vezes até sem critério, entendeu? Para você fazer mais número que o outro. Então a coisa ela foi escalando e foi chegando no ponto em que os patrimônios começaram a ser depredados, pessoas começaram a ser agredidas. Então Constantino convoca um concílio, falou: não tem como ficar assim, chama os bispos do mundo todo, vamos reunir aqui em Niceia para a gente poder resolver essa situação. E lá, então, em 325, o Constantino ele reúne, então, os bispos que foram capazes de se deslocar até lá. O Papa mesmo não foi, mas ele mandou um representante que leu qual era a argumentação do Papa, como é que o Papa gostaria que o concílio fosse resolvido. A tese do Papa é a tese católica, de que, de fato, Jesus ele é Deus mesmo, é a fé trinitária da Igreja, e foi a tese que acabou prevalecendo. O Conselho de Nicéia, então, foi muito rápido, né? Ele, no máximo, em 3 meses, a coisa já estava toda resolvida, até porque ele foi para discutir só uma coisinha, né? Que era se Jesus era Deus ou não. E esse concílio, aparentemente, selou a questão. Desse concílio foi formado o credo niceno-constantinopolitano, né, que é um credo que foi proposto e votado no Conselho por Eusébio de Cesareia. Nós já falamos de Eusébio de Cesareia aqui algumas vezes, né? Ele é o pai da história eclesiástica e foi ele que votou, ele que propôs esse credo para ser o credo do concílio. O problema é que, terminado o concílio, os arianos não aceitaram o resultado e continuaram fazendo um quebra-pau dos diabos na igreja. Toda aquela situação que eu tinha falado para vocês. O pessoal sequestrava os padres, batia nos padres, queimava as igrejas. Quando se encontravam católicos e arianos na rua, eles iam para porrada, que nem torcida organizada mesmo. E vai, papo, pimba. E o Constantino foi ficando meio receoso, então, de que aquele plano dele de pacificação do império via promoção do cristianismo, aquilo ali desse errado. E aí o Constantino, então, muda de ideia e ele quer revogar o concílio. Ele mesmo rejeita o resultado do concílio, que ele mesmo tinha convocado e presidido, e ele começa, então, a adotar o arianismo como sendo a crença dele. Então, no fundo, para Constantino, de fato, parece muito claro que era primariamente uma questão política. Quando ele viu que a solução política que ele procurou obter não logrou êxito, não tem problema, eu mudo aqui de partido, né? Agora eu não sou mais do Partido Católico, agora eu sou do Partido Ariano, para usar uma linguagem política. E agora vamos perseguir os católicos, então, porque já que o pessoal não aceitou, vamos ficar do lado deles e ver se a gente resolve. E efetivamente foi o que ele começou a fazer. Constantino, então, começa a perseguir os bispos católicos. Constantino vai, então, manda as suas tropas nas principais cidades e intima os bispos católicos que tinham saído do concílio com o credo niceno-constantinopolitano, o credo que leva o nome do cidadão, e dito assim: vocês podem não precisar mais crer nisso aí, não.
quer dizer, pode crer igualzinho como estava, só tira essa parte aí que ele é gerado, não criado. Porque o credo niceno-constantinopolitano não foi feito para isso. Foi feito para refutar Ario. Quando ele fala, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ou seja, gerado por Deus na eternidade. Portanto, não pode ter sido uma criatura. As criaturas são geradas no tempo. E o credo afirma que ele foi nascido do Pai antes de todos os séculos, ou seja, na própria eternidade. Ou seja, a geração do Filho pelo Pai é eterna. Logo, Jesus sempre foi Deus e Deus sempre foi Pai. Tá ok? Deus de Deus, ou seja, mesma essência. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Então, veja, um credo feito especificamente para condenação da heresia ariana, mas que o próprio Constantino depois queria colocar para trás. Aí vem outro ponto. Constantino, não contente em revogar o concílio que ele mesmo tinha convocado, como se ele tivesse poder para isso, ele começou a destituir os bispos católicos. Essa situação toda, ela só foi resolvida no ano de 381, no Concílio de Constantinopla. Então, veja, não tem casamento de Constantino com a igreja. Tem uma tentativa de manipulação, quando ele vê que não dá certo, tem uma perseguição. Então, a igreja ela sobreviveu durante o reinado do Constantino e durante o reinado dos que vieram depois do Constantino, a bem da verdade, quase que num estado de catacumbas de novo. Não digo abertamente catacumbas, porque Constantino não mandava matar, não proibiu o cristianismo. Ele não queria proibir o cristianismo. Ele queria pôr a versão dele de cristianismo. E ao não conseguir, punha todo tipo de obstáculos para que a igreja não conseguisse propagar a sua própria fé. A fé de que Jesus Cristo, de fato, é Deus. Então, nessa época, nós vamos ter muitas cidades que elas vão ter dois bispos. Um bispo falso, ariano, favorecido pelo imperador, que mora no palácio e reza a missa na catedral, na basílica, né? Não se falava catedral, né? Falava basílica. Rezava na basílica, e você tinha, fora da cidade, se reunindo nos campos, o bispo de fato católico, ordenado pelo Papa ou pelo clero católico da região, e que mantinha a fé acesa, de maneira quase que clandestina, porque não podia entrar na cidade, era vedado. E aí os católicos deixaram de se reunir nas catacumbas e passaram a se reunir nos campos. E é por isso que Santo Atanásio, para consolar aqueles que estavam junto com ele nessa luta, ele tem algumas frases lapidares. E uma das coisas que Santo Atanásio dizia era que, gente, não se preocupem, eles têm os templos, nós temos a fé. O que é mais importante, né? Você ter um prédio, onde bonito, mas em todo caso só uma construção humana, ou você ter a fé que desce do céu e que é de fato o que nos conecta a Deus e que é em nós uma semente de vida eterna. Então, podem ficar com essas igrejas lindas aí, nós estamos acostumados. Lembro a vocês que os cristãos não faziam nenhuma geração que tinham saído de onde? Das catacumbas, né? Lá em Roma, em tantos outros lugares viviam em cavernas. Então, para o cristianismo, essa situação de ter a fé perseguida, ter o imperador criando bicho, isso aí não era novidade. Eles estavam acostumados com isso. Na verdade, eles estavam até no lucro, porque agora, pelo menos, a gente consegue reunir nos campos, a gente consegue se comunicar melhor uns com os outros. Nós temos, de fato, um concílio onde foi definida a nossa fé na divindade do Cristo. Então, eles façam o que eles quiserem. Nós sabemos o que é a fé. E nós vamos com a nossa fé até o fim. E Atanásio manteve essa confiança de que Deus, de alguma maneira, resolveria essa situação. E Atanásio, ele tem que ser elogiado de maneira ainda mais especial, porque Atanásio não somente ele viu o reinado do Constantino, como viu o reinado de Constâncio II, que foi filho de Constantino, que foi quem assumiu após a morte do pai, e que se o pai flertou com o arianismo, o filho dele, Constâncio II, esse não flertou não, esse era confessadamente ariano. Então, veja que o primeiro imperador dito cristão, na verdade, perseguiu a igreja. O segundo imperador dito cristão se assumiu publicamente como um herege. Está entendendo? Então, quando eu estou insistindo muito nisso, para que vocês tenham muito cuidado quando vocês forem pesquisar fontes protestantes.
Porque os protestantes vão contar como se tivesse tido um casamento, de fato, entre a igreja e o império, e a igreja se vendeu para o império, abriu as pernas, o imperador fez o que quis com ela. E ela se prostituiu como a grande Babilônia. Se você nunca leu a história da igreja, ele vai te convencer só na base do gogó dele. Tá entendendo? Mas aqui não, senhor protestante. Aqui não vai colar, ok? Então, sigamos.